Olá, turma, tudo bem aí? A gente está aqui novamente para falar sobre um outro assunto que não é muito comum no nosso cotidiano, nas nossas rodas de conversa, né? Pelo contrário, vocês vão perceber que o assunto ele é totalmente contrário, né? Um paradoxo mesmo com os assuntos que geralmente a gente costuma falar. A gente está numa série aí de alguns pequenos estudos sobre as disciplinas espirituais e eu aproveitei essa oportunidade que a gente está praticando algumas disciplinas espirituais durante os meses desse ano e fui gravando alguns vídeos. Se não me engano, o último que eu fiz foi sobre jejum, depois sobre submissão e serviço, né? Então eu fiz alguns vídeos aí, tá aí no canal disponível para vocês. E hoje a gente vai falar sobre uma disciplina espiritual que praticamente a gente nem ouve a igreja pregar sobre ela ou falar sobre ela, porque vai na contramão de uma sociedade que está buscando justamente o inverso. E essa disciplina é a simplicidade. Então, a gente tem, por conta de erros doutrinários, teológicos, a gente tem, às vezes, aversão a esse tipo de disciplina, ou a gente peca no excesso dessa disciplina por causa desses erros teológicos. E a gente vai tentar, de alguma maneira, encontrar o equilíbrio para isso, para justamente olhar para a palavra de Deus e ver o que Deus fala para nós sobre esse assunto, tá? Então, essa disciplina, ela tá dentro desse livro que a gente estudou algum tempo atrás, aí quem tem me acompanhado sabe, esse livro da Celebração da Disciplina, do Richard Foster. Para mim é um verdadeiro manual, né, baseado na palavra de Deus. Esse autor, ele realmente vai extrair o melhor de todas as disciplinas espirituais que ele coloca aqui, que são 12, e faz a gente refletir realmente sobre elas. Então, ele começa a disciplina da simplicidade com uma frase de François Flenon. Ele diz assim, ó: quando verdadeiramente estamos nessa simplicidade interior, nosso semblante apresenta um conjunto mais sincero, mais natural. Essa simplicidade verdadeira dá-nos a consciência de certa receptividade, bondade, inocência, jovialidade e serenidade, que é encantadora quando a vemos de perto, continuadamente com olhos puros. A quão afável é essa simplicidade! Quem irá concedê-la a mim? Abandonaria tudo por ela. É a pérola do Evangelho. Então, o François Flenon, ele resume a simplicidade no final dessa frase aqui que eu acabei de ler, como é a pérola do Evangelho. Por que a pérola do Evangelho? Porque ele vai falar que é tão difícil de se conseguir uma pérola de uma ostra, né? É um processo tão doloroso, é um processo tão difícil. As ostras, elas ficam escondidas no fundo do mar. E quando aquele pescador, quando aquele homem que está acostumado a mergulhar tão profundamente para buscar essas ostras, ele abre a ostra e acha essa pérola, geralmente ela tem um grande valor. E pérolas coloridas ou de maior tamanho, elas têm ainda mais valor, né? Elas se tornam relíquias caríssimas. Então, o autor aqui está citando François Flenon, dizendo que a pérola do Evangelho é você cavar tão profundo o Evangelho, é você cavar tão profundo as Escrituras, que no final de tudo você vai encontrar justamente a simplicidade. Por quê? Porque Deus nos fez para viver em essência essa simplicidade. E nós vamos entender por quê? Porque geralmente a gente tem a tendência de confundir simplicidade com falsa modéstia, com falta de condição financeira, com pobreza, com miséria, com tantas coisas que não são o significado real da palavra simplicidade, né? Então a gente precisa justamente buscar isso para entender essa essência, tá? Então, quem tiver a oportunidade de comprar esse livro, gente, que ainda não tenha, super aconselho. É um investimento, porque não é um livro para se ler uma vez só. Não é um livro para se ler e jogar lá junto com os outros livros. Não. É um livro para se deixar de cabeceira. E sempre que possível a gente está dando uma recordada nessas disciplinas e está lendo novamente alguns trechos, colocando em prática ali no nosso dia a dia isso. Então se torna um manual de vida.
e por isso que o livro ele é tão importante nesse caso da gente ter, né, de poder estar lendo. Então eu tô lendo alguns trechos aqui pra gente poder conversar sobre isso, porque ele me ajuda, né, a caminhar aqui com vocês nesse entendimento sobre a disciplina da simplicidade. Na página 122, que é a segunda página dessa leitura, ele vai falar o seguinte: na ausência da realidade interna, a tentativa de pôr em ordem o espaço exterior de um estilo de vida simples conduz a um legalismo mortal. Vou ler de novo para você, talvez tentar pegar o que o autor está dizendo, e a gente vai falar sobre isso. Na ausência da realidade interna, a tentativa de pôr em ordem o aspecto exterior de um estilo de vida simples conduz a um legalismo mortal. É o que eu acabei de falar. O que o autor está dizendo é, se você não é simples no seu interior, se você não compreendeu na essência o que é ter simplicidade, o que é viver em simplicidade, o que é realmente produzir essa vida simples e de simplicidade, você vai cair num legalismo mortal. Por que um legalismo mortal? Porque eu já vi várias pessoas que se dizem simples por falsa modéstia. O que é uma falsa modéstia? É alguém que, de forma verbal, diz algo sobre simplicidade. Ah, eu sou simples, eu vivo uma vida simples. E quando você vai olhar a vida dessa pessoa, ela tem práticas totalmente contrárias a tudo que ela diz. Então, ela é extremamente consumista, ela é extremamente desperdiçadora. Sabe aquela pessoa que compra alimentos e deixa vencer na despensa, compra roupas que permanecem no guarda-roupa com etiqueta durante meses e até anos. É aquela pessoa que compra um par de sapato a mais e ela nem precisava daquilo, então aquilo se torna tão sem sentido que vai ficando. É aquela pessoa que paga estudos para filhos ou para si mesmo, mas não se dedica naquilo que está estudando, então está jogando dinheiro fora. Então é uma vida que diz ser simples, mas com as suas atitudes ela demonstra outra coisa. Isso é a falsa modéstia, é uma das questões, né? Eu coloquei outra questão aqui. A falta de condições financeiras, ela cai nisso aqui também. Porque o legalismo mortal, ele acontece com aquela pessoa que ela é extremamente consumista, né? E por conta disso, ela gasta mais do que ganha. Por consequência, ela perde todo o poder de compra, né? Ela tá com cartão de crédito estourado, ela tá com cheque especial estourado, ela tá com pegou dinheiro emprestado com pessoas e não devolveu, ela fez empréstimos bancários e tá sempre recalculando esses empréstimos, né? Fazendo um novo empréstimo para pagar o empréstimo anterior. Então, é aquela pessoa que ela vive uma roda viva de dívidas. E por conta disso, ela diz que ela tem uma vida simples. Então, ela está no fundo do poço financeiramente. E por estar no fundo do poço, então ela diz que ela vai viver uma vida simples, que ela quer uma vida simples para ela, porque ela percebeu que a vida anterior dela não deu certo. Mas ela não trabalhou isso no seu interior, que é isso que o autor está falando. Então, quando eu não sou simples dentro, eu estou sendo simples somente fora, com atitudes, por causa de circunstâncias que eu estou vivendo, eu caio nesse legalismo mortal. Porque existem pessoas que dizem ser a melhor coisa, serem simples na forma de viver, mas ou é por essa falsa modéstia, ou é por questões financeiras, ou é porque ela criou uma máscara, uma falsa religião, inclusive, que a gente até pode falar sobre isso um pouquinho mais pra frente, deve falar sobre isso. Algumas seitas, algumas religiões pregam, né, a pobreza, a falta, né, de algumas coisas, de viver essa vida simples, entre aspas, mas porque acham que essa maneira de viver, se sacrificando financeiramente ou tirando algumas coisas que para essas pessoas são
luxúria ou qualquer outra coisa, vai fazer com que elas sejam pessoas simples. E aí elas caem no legalismo mortal. Elas se tornam pessoas que apontam o dedo para as outras, dizendo que todas as outras pessoas estão erradas na sua forma de viver, porque o certo é o jeito que ela vive. Então eu não avalio nenhuma situação, nenhuma circunstância e julgo simplesmente a vida do outro por aquilo que eu acho que é o certo. Então, esse é o legalismo mortal, né? Então, a falsa modéstia, a situação financeira destruída, e aí por não ter dinheiro, então eu vivo uma vida simples, dizendo que eu estou vivendo uma vida simples porque eu quero, mas se eu tivesse dinheiro novamente, eu ia voltar a gastar e ser uma pessoa extremamente consumista e cheia de gastos, né, novamente. Então, eu não mudei a minha forma de pensar de dentro para fora, né? Então, o autor vai falar muito sobre isso. Ele vai citar em seguida que a simplicidade começa na unidade e no foco interno. Então, se você quer ser uma pessoa que vive a disciplina da simplicidade na sua vida, você vai precisar primeiro decidir mudar a sua mentalidade, mudar alguns conceitos, alguns paradigmas que estão enraizados aqui, de que uma vida com algumas coisas que a gente vai ver aqui no livro, falando aqui, são mais importantes do que outras. Então, a gente precisa entender o que é que precisa ser transformado de dentro para fora, para nós nos encaixarmos, para nós estarmos realmente enquadrados no que é viver uma vida simples, uma vida de simplicidade, tá? E aí ele vai citar um livro que me parece ser muito bom, mas que o livro provavelmente está em inglês, né? Eu não vou ler o texto, o nome do livro em inglês, porque eu nem saberia. Mas diz que o foco, né, desse livro é o centro divino. Então é como se Deus, ele fosse, como se fosse não, ele deveria ser, né? O centro da minha vida é Deus, e por causa então do Senhor, por causa de eu amar tanto a Deus, todas as outras questões da minha vida, elas estão voltadas para esse centro. Então, Deus se torna o centro da minha vida em todos os aspectos e não é diferente na minha forma de viver com a vida financeira, com a vida familiar, com a vida de moradia e de todas as coisas que estão ao meu redor. Então, eu vou me voltar para esse centro, que o centro é divino, o centro é Deus. Ele vai dizer assim, pureza de coração é querer uma coisa. Pureza de coração é querer uma coisa. E aí me remete, nesse momento dessa leitura, porque eu já li esse livro algumas vezes, mas hoje, na hora que eu li isso aqui novamente, me veio à memória o louvor que está na moda aí, né? O louvor de Maria aos pés, né? Como Maria, que estava aos teus pés e disseste, essa é a boa parte, que nunca, nunca será tirada, como Maria, que estava aos teus pés e disseste, a ela essa é a boa parte, que nunca, nunca será tirada. A gente entender que a boa parte da vida é estar aos pés de Jesus, é viver uma vida com o Cristo no centro de toda a nossa vida, de todas as nossas emoções, de todas as nossas circunstâncias, fará toda a diferença em todos os aspectos. Então, as disciplinas espirituais, elas são uma ferramenta para nos fazer alcançar esse lugar em que somente uma coisa importa. Qual é a uma coisa? Estar com o Cristo. Viver uma vida centrada no Cristo. Viver uma vida em que o Cristo é o Senhor dela, né? Então, ele vai falar sobre isso aqui nesse livro que deve ser fantástico. Aí ele fala na próxima página assim, estou aprendendo que um homem consegue viver profundamente sem uma enormidade de coisas. Gente, essa frase é de um cara chamado Richard Bird, que ele teve uma experiência, provavelmente até difícil e bem ruim, em que ele ficou meses sozinho no Ártico. Então, e ele registra então no diário dele essa frase: estou aprendendo que um homem consegue viver profundamente
sem uma enormidade de coisas. Quando a gente vê filmes, quando a gente vê alguma situação em que a pessoa ela fica isolada, numa ilha, no Ártico, num navio, numa situação em que ela não tem muitos, no deserto, né, onde ela não tem muitos recursos, onde ela não tem muitas possibilidades. Então, quando a pessoa se vê naquela situação, ela percebe que coisas muito simples fazem toda a diferença naquele momento e que aquilo é o que realmente importa. Vou dar um exemplo bobo, simples para a gente entender. Uma pessoa que precisa de suprimento de comida, quando ela encontra um pé de coco, ela já fica extremamente feliz, um coqueiro, né? Por quê? Porque ali ela tem água e de extrema qualidade e aquela polpa, né, do coco também serve de alimento. Então pense uma pessoa aí que tá 3, 4, 5 dias sem comer nada, sem achar água potável, né, que muitas vezes ela tá cercada de um mar de água salgada. Como é que ela faz para saciar a sua sede? Como é que ela faz para saciar a sua fome? Então, achando um coqueiro, ela achou uma mina de ouro. E aí percebe que se ela tivesse toda a fortuna do mundo ali naquela situação, se ela tivesse 1 milhão na conta, esse 1 milhão na conta naquele momento não faria diferença nenhuma, porque ela não tem acesso às coisas que ela pode comprar com aquele 1 milhão de reais. Ela está presa numa ilha, ela está presa num lugar deserto, ela não tem acesso a nada disso. Então a riqueza dela não adianta para nada, porque o que ela realmente precisa é de água e de alimento. E pode ser água totalmente comum, que a gente toma ali na torneira, já saciaria demais a sede dela, quanto a fome com um simples alimento. Então, quando a gente vê esse tipo de situação, a gente às vezes reflete um pouquinho sobre isso, mas não chega na profundidade do que é isso. E esse cara, então, cita essa frase, percebendo que realmente as coisas mais simples são suficientes para nós vivermos. E, infelizmente, nós não estamos preparados para isso. Nós não estamos preparados para esse tipo de declaração. A gente não quer viver com o básico. A gente não quer viver uma vida simples. A gente não quer praticar a disciplina da simplicidade, porque isso requer de nós, muitas vezes, justamente o esmagar de um orgulho, de uma excentricidade que a gente criou, de um status que a gente criou para a gente mesmo no Instagram, nas redes sociais, com os amigos, com a sociedade, e que agora, como assim eu vou me tornar uma pessoa menos cheia de coisas, ou como que eu vou mostrar a minha felicidade se não for através de tudo que eu conquisto ou conquistei, né? Então tem tudo isso. Ele vai continuar na mesma página dizendo assim: por nos faltar um centro divino, a necessidade de segurança levou-nos a um apego insano às coisas materiais. Precisamos entender que é psicótica essa avidez que a sociedade moderna tem pela opulência. O que ele está dizendo? Quando Cristo deixa de ser o centro da nossa vida, quando nós realmente não entendemos que só importa uma coisa, quando nós não vamos para o Evangelho e achamos essa pérola preciosa dentro dele, que é viver essa vida segundo o padrão que Deus deseja para nós, diariamente, né, na nossa vida cotidiana, quando a gente vai em busca dessa segurança através do apego a coisas materiais, e isso se torna insano, segundo o que o autor está escrevendo, e que a gente precisa de forma psicótica. Olha, gente, ele usa um termo muito forte, porque isso se torna uma doença psicológica, é psicótico. Pensar que as pessoas têm elas correm atrás de forma tão ávida, de forma tão forte, de forma tão de lutar mesmo por aquilo que elas querem, e pela opulência. E aí eu fui buscar, né, o significado dessa palavra para a gente poder entender melhor. Opulência nada mais é do que grande quantidade de bens e riqueza, de qualidade do que é rico, luxuoso, magnífico, magnificente. Sabe aquela coisa de que eu tô sempre atrás do mais? Sempre eu quero mais uma casa, mais um carro, mais uma chácara, mais uma casa na praia, mais um apartamento, mais um outro carro, agora mais um carro para o meu filho, agora mais isso, e mais aquilo, e mais, e mais, e mais, e mais. E nada satisfaz
o ser humano que não consegue compreender que a vida dele não é esse mais. Não é. Não é. Não é. Não adianta a gente pensar que é porque não é. Porque a gente vê pessoas extremamente abastadas financeiramente se suicidando. Nós vemos pessoas extremamente ricas morrendo por doenças terminais que o dinheiro não compra a saúde dela. Então, quando a gente fala isso, parece ser um chavão, né? Parece ser uma frase pronta. Ah, você está falando isso porque você não tem, né? Essas frases aparecem. E em alguns casos é verdade, né? Como eu falei da falsa modéstia, para algumas pessoas dizer que eu não quero uma casa na praia, eu não quero um apartamento bacana, eu não quero um carro novo. Para algumas pessoas realmente é somente falsa modéstia, porque elas sabem que elas nunca vão conquistar aquilo, porque a vida delas não condiz com aquela situação, ou elas não buscam nenhum tipo de mudança ou de recursos financeiros para que aquilo possa ser adquirido. O contrário de outras pessoas que trabalham em função daquilo ou realmente podem possuir aquilo por questões financeiras. Então, a gente precisa pensar que essa frase não é chavão, mas isso não é uma realidade saudável. É isso que a gente precisa entender. Buscar pela quantidade de bens, grande quantidade de bens e riqueza, nem sempre é um caminho saudável para a maioria das pessoas, tá? Então, Deus tem bens materiais para nós, Deus tem riqueza para nós, sim. Até porque a Bíblia ela é recheada disso, né? Nós temos exemplos muito práticos disso. Mas Deus sempre vai dizer que a riqueza, que os bens materiais, eles têm propósito na terra. Eles têm um porquê de existirem na terra. Eles têm um porquê do Senhor permitir que eu possua tudo isso. E quando eu entendo, então, esse porquê, esse pra quê, aí sim, o centro divino volta para o lugar, né? Então, Cristo realmente passa a ser o centro da minha vida. Aí ele diz assim, seguindo, né? Até compramos coisas que não queremos para impressionar pessoas das quais não gostamos. Isso é uma frase que existe aí, que a gente ouve muita gente, né? Gastar com coisas que eu não preciso para impressionar pessoas que eu não gosto. Então, essa é uma frase que roda aí, a gente já conhece esse ditado aí, né? Vamos de novo? Comprar coisas que eu não preciso para mostrar para pessoas que eu não gosto. Faz sentido isso, gente? Não faz sentido isso. Comprar coisas que eu não preciso. Então, você não precisa de mais uma casa, se você já mora em uma. Você não precisa de mais um carro, se você já tem um carro na garagem. Você não precisa de mais, sei lá, um aumento salarial, se seu salário ele é suficiente para suprir a sua vida hoje como ela é. Né? Então, a pergunta é, para que nós queremos esse mais? Né? Então, essa sempre fica a pergunta. Porque parece que o nosso intuito com tudo isso sempre é impressionar pessoas. E impressionar principalmente inimigos. Né? É a famosa história de querer justamente mostrar para o outro o quanto eu sou poderoso, o quanto eu sou superior, o quanto eu sou o cara. Né? Todas essas questões estão ligadas ao egocentrismo ou a egolatria, né? Idolatrar a você mesmo. E isso é extremamente pecaminoso, extremamente terrível na vida daqueles, principalmente que confessam Cristo como Senhor das suas vidas. Aí ele termina essa página dizendo assim: enquanto não enxergarmos o quanto nossa cultura está desequilibrada nessa questão, não conseguiremos lidar com o espírito de Mamon que vive dentro de nós, nem desejaremos a simplicidade cristã. Isso é fato, né? A sociedade não é de hoje, ela vive um desequilíbrio enorme em vários aspectos, um desequilíbrio emocional, um desequilíbrio financeiro, um desequilíbrio social, né? Um desequilíbrio econômico, um desequilíbrio cultural, né? As várias facetas dessa sociedade que se diz livre, que se diz dona de si mesmo, que se diz empoderada, né? Então, que se diz autônoma, né? Quando a gente acha que a gente é dono do nosso nariz, gente, isso chega a beirar a loucura,
Por quê? Porque nós não somos donos do nosso nariz. Ainda que a gente, como adultos, ache que isso é uma verdade, que você é dono do seu nariz, você não é. Você é dono de existe um sistema sobre você que você é totalmente escravo dele. Vai você não pagar os seus impostos, vai você não votar numa eleição, você paga multa por isso, vai você não fazer o seu imposto de renda certinho todo ano, como o leão vai vir atrás de você e vai pegar todos os teus bens. Então como é que eu posso dizer que eu sou dono do meu nariz se o sistema do mundo, ele rege as regras para eu viver? Então isso quer dizer que eu sou mais escravo do que livre. E então por causa disso nós nos tornamos uma sociedade desequilibrada, e não é de hoje. Isso também vai aí alguns séculos, se não dizer alguns milênios, né, em que a sociedade teve esses altos e baixos de desequilíbrios maiores ou menores, em escalas, né, diferentes, mas sempre existiu esse desequilíbrio, e isso sempre foi um pecado diante de Deus, e tem a ver com a raiz de pecado, né, porque essa egolatria, esse egocentrismo, né? O eu no centro de todas as coisas, eu quero, eu posso, eu consigo, eu sou. Nós não somos nada. Deus arranca o nosso fôlego agora e a gente cai duro aqui, a gente morre agora, e você não vai fazer nada com aquilo que você está lutando há tanto tempo. Vai ficar aí para as pessoas brigarem por cada um dos bens que você conquistou. Essa é a realidade. Ele fala na próxima página assim: a cobiça damos o nome de ambição. Chamamos prudência ao ato de guardar valores às escondidas. A ganância denominamos diligência. 3 palavrinhas que são muito usadas, né? Então a gente muda o nome delas, põe um nome mais bonito para negar o pecado. Essa aqui é a verdade, né? Então ele cita a cobiça, o ato de cobiçar as coisas. Eu quero aquilo, eu também quero ter aquilo que a outra pessoa tem. Se aquela pessoa tem, eu também quero ter. Se ela pode, eu também vou conquistar. Então isso chama-se cobiça. Ou pior, eu quero aquilo que aquela pessoa tem. Então ainda se torna pior, né? Porque eu quero exatamente o que é do outro. O que o outro conquistou é o que eu quero. Eu não quero um parecido, eu não quero um igual. Não, eu quero da pessoa. Então eu ainda vou dar um jeito de roubar o que aquela pessoa tem, né? De tomar posse daquilo que o outro tem, porque a minha cobiça tem a ver com o que o outro tem. Aí a gente dá um nome de ambição. Então a gente dá um nome diferente para cobiça, como se a ambição, como ser ambicioso, fosse mais bonito do que dizer que eu sou uma pessoa que tem cobiça, né? Porque a cobiça é um pecado capital. A cobiça tá lá dentro dos pecados dentro da Bíblia. Então, não posso dizer que eu sou uma pessoa cobiçosa, né, que tem cobiça, mas eu posso dizer que eu sou uma pessoa ambiciosa. Eu tenho uma ambição na minha vida, eu não sou uma pessoa que vive à mercê da sociedade, não, eu sou ambicioso. Não, então o ambicioso tudo bem, ele está lutando por aquilo que ele quer. É pecado do mesmo jeito. Chamamos prudência, uma pessoa prudente, né, o ato de guardar valores às escondidas. Isso aqui fala de poupança que ninguém sabe, né, da família, às vezes o marido ou a mulher faz lá um seguro de vida, sem ninguém saber, para ter ali, se minha mulher morrer eu tenho um recurso lá guardado. Eu fiz uma poupança porque se ele me largar eu tenho dinheiro guardado. Então nós chamamos dessa prudência exagerada, também nós chamamos de prudência, né? Nós chamamos de prudência o ato de guardar valores às escondidas. Então a gente engana as pessoas, guarda dinheiro geralmente, né, às escondidas, e a gente chama isso de prudência. Eu fiz isso porque eu sou prudente. Não, eu fiz uma poupança escondida do meu marido porque eu precisava ter um recurso, se ele me largar por outra mulher, eu tinha lá um dinheiro guardado, né? Eu fiz isso porque vai que os meus filhos ficam sem pai, sem mãe, né? Como é que eles iam viver? Então, eu passo a viver em função de ter atitudes que não tem nada a ver com a minha vida em si. Eu tô pensando num futuro que eu nem sei se ele vai existir. Eu tô pensando em algo futuro que tá longe do que é ser realmente prudente, né? Então, esse é uma das questões que ele fala. E a ganância, ele denomina de diligência, né? Então, o ganancioso
é alguém que é diligente. Não, ele está buscando com diligência, né? A vida boa para a família dele, a vida boa para a família dela, né? Então, ela é uma pessoa diligente quando ela trabalha 12 horas por dia, né? Então, ela tem a ganância de ter um cargo mais alto na empresa, por isso que ela está sendo diligente, né? Olha, ela tem diligência nas suas atitudes, no seu trabalho, na forma de viver, né? Ela é muito diligente. Então, a ganância dá-se outro nome e vamos seguindo. Percebem algumas coisas aqui, gente, do que a gente já está conversando? A gente já está aqui com 30 minutos de vídeo e a gente não falou nada praticamente do que a simplicidade é referida para nós na Bíblia. A Bíblia vai mostrar vários e vários textos, tanto sobre a questão da simplicidade, quanto a questão do contrário, né, da simplicidade, que é tudo isso que a gente acabou de falar. E a Bíblia vai falar muito, muito sobre dinheiro, muito. E aí a gente tem erros teológicos que são cometidos, e é por isso, como eu comecei no início do vídeo aqui falando para vocês, que o grande problema de não vivermos, às vezes, uma vida de simplicidade é porque as pessoas erram nessa balança de entender por que é que Deus fala tanto sobre dinheiro na Bíblia, por que é que ele pede para nós valores financeiros, por que que em algumas passagens Deus exalta algumas pessoas com riquezas e por que que em outras ele diz que a pessoa tem que vender tudo e segui-lo, né? Dar dinheiro aos pobres. Então, a gente tem esse desequilíbrio das escrituras por causa de uma questão para mim que é principal. O nós não conhecermos as escrituras por completo. Porque a Bíblia Sagrada, ela não conta histórias soltas. Ela não conta histórias que não fazem sentido umas com as outras. Mas a Bíblia, ela é um livro cronológico de um início, de um meio e de um fim. Em que o início existiu, aconteceu e teve as suas consequências. O meio também já existiu e teve as suas consequências. E ainda vai existir um fim. E esse fim vai ter consequências para aqueles que entenderem o início e o meio, então chegarem no fim. Elisângela, o que você quer dizer com isso? O homem foi criado perfeito, nós já sabemos disso. A queda trouxe consequências terríveis para o homem. O desequilíbrio da sociedade acontece justamente por causa do pecado, que vem há quase 6.000 anos. Jesus vem no meio de tudo isso aí, trazendo essa redenção para nós. Então, olhar para Cristo, olhar para o modelo de Filho de Deus, que é Jesus, faz a gente então compreender um pouco o que é viver uma vida segundo o padrão que Deus deseja. Então, qual é o padrão de Filho de Deus? Olhe para Jesus, olhe para Cristo, olhe para a essência de todo o ministério de Jesus, de todo o evangelho que corresponde à vida, morte e ressurreição de Jesus. E a gente vai entender o exemplo para nós. Porque o dia que a gente compreender o exemplo de Cristo, então a gente vai ter o fim que nós desejamos para nós, ou que Deus deseja para nós, né? Deus nunca desejou para nós o inferno. Deus nunca desejou para nós nenhum tipo de maldição. Mas Deus sempre desejou de nós bênçãos sem fim, né? Uma eternidade com Ele. Então, entender essa vida que ainda vai acontecer, entender a eternidade, faz com que a gente viva diferente o hoje. A gente tem falado muito sobre isso com outro livro que a gente está lendo. Quem tiver aí no Ainda Melhor que o Éden vai entender o que eu estou falando. Então, a Bíblia, ela é recheada de textos que falam sobre vida financeira, sobre dinheiro, e a simplicidade, ela geralmente está atrelada a isso. Mas existem milionários que vivem uma vida simples e existem miseráveis, pobres, totalmente miseráveis, que vivem uma vida de muita arrogância, de muita ganância, de muita ambição. Então, não é o status financeiro que dita se eu vivo uma vida simples, de simplicidade, ou se eu vivo uma vida de egolatria, de egocentrismo. Também existem milionários muito egocêntricos e que vivem em função justamente desse mais, dessa opulência que nós falamos, né? Da geração de bens materiais sem fim. Ele, quanto mais tem, mais ele quer. E ele vai em busca disso de forma
desordenada, né? Quanto mais eu puder ter, quanto mais eu puder guardar, quanto mais eu puder reter, mais isso vai ser bênção para ele, né? Mas não vai ser. Porque a palavra de Deus também vai falar que toda riqueza vai apodrecer junto com a humanidade no tempo do fim. Então, o que eu falei, né? Às vezes 1 milhão no banco não vai fazer diferença para você quando o anticristo estiver na terra. Então, de que adianta eu trabalhar incessantemente por guardar bens materiais para mim ou para minha futura geração, se quando acontecer o advento do anticristo, quando o anticristo aparecer e a grande tribulação acontecer, que nós vamos passar por ela, quando tudo isso acontecer e infelizmente aqueles que se declararem seguidores de Cristo não puderem comprar, não puderem entrar numa loja para comprar, entrar num departamento para comprar alimentos, vão depender exclusivamente de doações, o que vai adiantar R$1 milhão na sua conta? Se o seu CPF for cancelado, se as suas contas forem bloqueadas pelo anticristo por algum motivo que a gente não sabe que pode acontecer, isso tudo são teorias da conspiração, tá, gente? Não estou dizendo que é isso que vai acontecer, eu estou dizendo, baseado nessas loucuras que algumas pessoas dizem, mas que pode vir a acontecer sim, o que é que nós vamos fazer com toda a riqueza que nós tivermos? Por isso que o centro divino, colocar o Senhor Jesus como centro da nossa vida é melhor. Vivermos uma vida baseada nessa simplicidade que a palavra de Deus vai pedir para nós é melhor. Jesus vai citar um texto que é um clássico dentro do evangelho para nós, do que é então entendermos servir a Cristo, ao Senhor da nossa vida, ou servir Mamon. Ele vai dizer, né? Nenhum servo pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou se há de chegar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então, o único momento que Jesus, em todo o evangelho, em todo o seu ministério, cita a questão de senhorio mesmo, né? De ser servo de alguém, de servir alguém. O único momento em que Jesus fala sobre isso, sobre não poder servir a 2 senhores, é quando ele fala de Mamon, né? Que é o principado que rege, né, toda essa questão financeira. Então, quando a gente entender que ou eu sirvo ao Senhor Jesus, que é o Senhor da minha vida, e eu vou me basear naquilo que Ele me entregar nas mãos, naquilo que Ele fizer na minha vida, naquilo que Ele pedir para mim como vida nessa terra, ou eu vou servir a outro Senhor chamado Mamon, que é a ganância, que é a ambição, que é a opulência, né? Que são todas essas situações que estão diretamente ligadas a questões financeiras e que fazem essa sociedade se tornar totalmente atrapalhada, né? Como que o autor citou aqui, desequilibrada, né? Então a sociedade está totalmente desequilibrada porque o fator simplicidade, a disciplina da simplicidade, ela não existe na nossa sociedade, né? Quando você prega sobre isso, quando você fala sobre isso, você se torna uma pessoa retrógrada, você se torna uma pessoa que não está falando nada com nada, você está maluco, isso não é uma realidade para a nossa vida. Sim, é exatamente isso, não é uma realidade para a nossa vida, porque a sociedade está desequilibrada. E nós que queremos servir a Deus e queremos servir com integridade de coração, nós precisamos então sair dessa roda viva que está consumindo a humanidade num desequilíbrio sem fim, né? E a gente precisa então se voltar para a palavra e ver o que a palavra de Deus está falando. Ele cita muitos textos bíblicos a respeito dessa questão, tá? E que vai falar sobre a idolatria, sobre essa egolatria, né? Que é a idolatria do ego. Ele vai falar de muitas passagens aqui que eu não vou citar, porque senão a gente passaria muito tempo. Mas ele vai começar a falar para nós a expressão externa da simplicidade. Como é que eu demonstro, então, a partir do momento que eu começo a buscar essa pérola do evangelho, como é que eu consigo, então, olhar para as escrituras e ver se eu estou vivendo uma vida simples ou não, praticando a disciplina da simplicidade ou não. E aí ele cita 10 pontos
que eu acredito que seja razoável para a gente começar a pensar, tá? Porque não é só isso, mas ele põe 10 pontos aqui só para a gente começar a raciocinar algumas coisas e talvez entender onde é que nós estamos errando, onde é que nós estamos nos excedendo e não viver essa disciplina da simplicidade e como então eu posso colocar em prática essa disciplina da simplicidade. E é aqui que eu começo então a colocar o desafio para nós, né? Eu queria desafiar vocês de que a gente realmente pratique essa disciplina, não somente no mês de dezembro, mas eu gostaria de colocar esse desafio para esse mês de dezembro de 2024 e para qualquer outro momento que você esteja vendo esse vídeo, porque eu acho que faz sentido a gente olhar para a sociedade nessa época do ano, né, em dezembro especificamente, que é uma época de total desequilíbrio financeiro, onde as pessoas elas vão gastar o que não podem para mostrar para quem elas não gostam, né? Então é a época do ano talvez que a gente mais faça loucuras para justamente mostrar uma vida que nós não temos. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Não é só dezembro, lógico, mas eu estou me baseando em dezembro porque é um mês que a gente pode refletir e talvez trocar algumas práticas durante esse mês. Vamos pensar junto aqui? Então o primeiro ponto que ele fala, a primeira expressão externa. Então como é que eu pratico a simplicidade então como disciplina? Ele vai descrever assim, ó, ele começa falando antes de falar o primeiro. Descrever a simplicidade apenas como uma realidade interna é fazer uma afirmação falsa. A realidade interna não será a realidade enquanto não houver uma expressão externa. A experiência com a simplicidade, aliada ao seu espírito libertador, afetará a forma pela qual vivemos. Então, assim, se eu não consigo externar algo que eu já estou internamente mudando através de uma transformação na minha mente, através das próprias escrituras me mostrando essa realidade de uma vida centrada no Cristo, de uma vida centrada no verdadeiro evangelho, no verdadeiro cristianismo, então não vai adiantar nada. Se você só pensar as coisas a respeito da disciplina da simplicidade, mas não colocar nada em prática, se torna, mais uma vez, religião. Você vai entrar no moralismo, né? Ou no legalismo, que é mortal. Você vai se tornar uma pessoa que aponta o dedo para as pessoas que não têm uma vida simples, que não praticam a simplicidade, mas quando a gente olha para a sua vida ou para a nossa vida, nós estamos exatamente como aqueles que nós estamos apontando. Então, a gente precisa refletir, meditar e buscar essa essência do centro divino na nossa vida. Cristo precisa ser o centro de tudo. Aí ele diz assim, em primeiro lugar, compre as coisas pela utilidade que tem e não pelo status que conferem. Então ele vai citar vários exemplos. Os carros devem ser comprados pela utilidade e não pelo prestígio. Considere a possibilidade de andar de bicicleta. Quando estiver pensando num apartamento, condomínio ou casa, certifique-se de que o local é habitável, em vez de pensar no quanto a propriedade irá impressionar. Pense em roupas. A maioria das pessoas não precisa de muitas vestimentas, mas vivem comprando roupas. Então, o primeiro exemplo que ele dá é: compre as coisas pela utilidade que tem e não pelo status que confere. Então, se você puder aí colocar esse primeiro ponto e depois dar uma olhada na sua vida a respeito das compras que você vai fazer nesse mês. E aí você talvez vai começar a perceber exatamente isso que nós estamos falando aqui. Compre as coisas pela utilidade que ela tem e não pelo status que ela confere. Você realmente precisa de um carro novo agora no final do ano? Você realmente precisa trocar de apartamento que você mora? Você realmente precisa comprar uma roupa nova para a festa do final do ano da empresa, para a festa de Natal, para a festa de Ano Novo, para a festa na escola do seu filho? Por que você não pode ir com a roupa que você foi o ano passado? Por que você não pode ir com a roupa que você comprou há 3 meses atrás, que você já usou algumas vezes? Por que você não pode ir com o sapato que você comprou o ano passado e que faz todo sentido para você com a cor da roupa que você tem ali no guarda-roupa? Por que você não pode usar a toalha de mesa que você usou no Natal passado? Por que você não pode
Entende o que eu tô querendo dizer? Então, assim, a gente compra coisas pelo status que ela confere. Não, eu preciso de uma roupa nova porque eu tenho uma foto que já apareceu essa roupa do ano passado. Então, eu não posso postar a mesma foto com a mesma roupa. E percebem que o meu nível de consumismo, o meu nível de preocupação com coisas totalmente desproporcionais a uma realidade de vida de uma pessoa saudável, né? Eu não preciso disso. Isso não é útil para mim. Tem gente que compra muitas coisas no último dia 30, né? Passado alguns dias atrás aí, nós tivemos o mês do Black Friday. Né? O Brasil entrou nessa onda americana do Black Friday, que é uma ilusão, é ilusório, né? Tem umas coisas que não fazem sentido. As pessoas olham para essas promoções do mês de novembro, geralmente, e elas saem desenfreadas comprando, porque elas acham que em algum momento elas vão precisar daquilo que elas vão comprar. Então, às vezes, nem vai usar, mas está barato, eu vou comprar. Isso é pecado, gente. Eu estou falando como pecado, e entendam que para a gente achar o nome, a nomenclatura desse pecado, a gente vai precisar examinar o nosso coração. Porque se eu estou gastando dinheiro que no final das contas aquilo vai fazer falta às vezes até para minha família, isso vai fazer falta para a entrega do meu dízimo, isso vai fazer falta para minha vida em janeiro, eu estou em pecado, porque eu estou administrando os bens que o Senhor colocou nas minhas mãos de forma errada. Nós não fazemos uma pergunta importantíssima para Deus. No momento que a gente recebe o nosso salário, no momento que a gente recebe qualquer quantia financeira, nós deveríamos perguntar para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o que é que nós devemos fazer com esse dinheiro, aonde é que essa semente precisa ser plantada, qual recurso o Senhor vai precisar desse dinheiro para a tua obra. A gente não pergunta isso, gente. E a gente não pergunta isso porque a gente não quer ouvir a resposta. Essa é a verdade. Segundo lugar, ele fala outras coisas aqui no exemplo do primeiro lugar, tá, gente? Eu vou falar só algumas pra gente não ter um vídeo muito grande. Segundo lugar, rejeite qualquer coisa que crie em você alguma dependência. Rejeite qualquer coisa que crie em você alguma dependência. Aí ele vai falar assim, ó, aprenda a distinguir entre uma necessidade psicológica real, como ambiente saudável, e um vício. Elimine ou reduza o uso de bebidas que viciam e são pouco nutritivas. Álcool, café, chá, refrigerante. O chocolate tornou-se um sério vício para muitas pessoas. Se você está viciado em televisão, não hesite em vendê-la ou doá-la. Livre-se de qualquer mídia sem que a qual você acha que não consegue viver. Rádio, equipamento de som, revistas, vídeos, jornais, livros. Se seu coração está preso ao dinheiro, distribua parte deles e sinta a libertação interior. A simplicidade é liberdade, não escravidão. Recuse-se a ser escravo de qualquer coisa, a não ser de Deus. Lembre-se de que o vício, por natureza, é algo que está além do seu controle. Por si só, a vontade resoluta é inútil para vencer um vício real. Então, ele vai falar nesse caso aqui sobre os muitos vícios. Rejeite qualquer coisa que crie em você alguma dependência. Então, não viver uma vida simples, não viver a disciplina da simplicidade, é justamente o contrário, né? É viver uma vida de total dependência, de total vício. Então, se eu não assisto todos os dias aquela série que eu comecei, ou se eu não faço, né, essas maratonas de séries, eu não consigo passar o meu dia. É viciante. Se eu não tomo pelo menos 2 litros de Coca-Cola por dia, eu não consigo passar o meu dia, aquilo faz falta, eu preciso. Então, mais uma vez, o dinheiro faz parte, né, do teu vício, porque você vai gastar além do que você precisa. Olha, gente, dá para citar inúmeras coisas aqui, né? Mas tudo que é desordenado, tudo que é viciante, tudo que cria vício e dependência, saiu da vida de liberdade. E tudo aquilo que não é liberdade em Deus se tornou escravidão no pecado. Então, analisar os nossos grandes vícios, as nossas práticas diárias, vai fazer com que eu talvez esteja em alguns vícios
que eu nem perceba. Então, se você quiser também colocar isso em segundo plano aí, né, numa segunda parte aí de onde você está anotando, e você talvez começar a fazer uma introspecção, pensando se existe alguma coisa que você criou dependência, que você depende daquilo todos os dias, que se você não tiver aquilo todos os dias, vai te fazer falta, e uma falta no sentido de abstinência, você está criando dependência e tendo vícios nessas coisas. Então, se você não consegue se desligar das redes sociais nem por um dia, que dirá por uma semana, criou-se um vício aí e isso está sendo maléfico para você. Isso está deixando de você viver uma vida simples, uma vida centrada em Cristo, onde Cristo realmente te libertou. Então, esse é o segundo ponto, né? Ele diz assim, ó, como se identifica um vício? De forma bem simples. Observe se existem compulsões indisciplinadas. Um aluno amigo me disse que, certa manhã, quando saiu para pegar o jornal, descobriu que ele não estava lá. Diante disso, entrou em pânico, perguntando a si mesmo como iria começar o dia sem o jornal. Então, viu um jornal da manhã no jardim do vizinho e começou a engendrar uma maneira de se aproximar furtivamente e roubá-lo. Imediatamente percebeu que estava lidando com um vício legítimo. Parece bobo, não parece, gente? Não vou nem continuar porque ele vai citar outros casos. Mas parece bobo, não parece? Esse aqui é um exemplo bem típico de muitos anos atrás, pelo menos há umas 2 décadas atrás, onde tinha-se o jornal impresso, né? Que era distribuído nas casas. E como o Richard Foster, ele é provavelmente americano, se não me engano, então ele tinha aquela prática do jornal jogado na porta de casa todas as manhãs. E diz que o cara foi procurar o jornal dele, então, ali naquela manhã e não achou. Alguém pode ter pego ou o jornaleiro não entregou e ele olha para a casa do vizinho e o vizinho tem o jornal. E ele, então, por causa de um vício, de ter que ler todas as manhãs o jornal, ele simplesmente tenta roubar o jornal do vizinho. Percebe o nível do vício aí? Então, se você não consegue se desligar 1 dia, 2 dias do seu Instagram, então muito provavelmente você está viciado no Instagram. E isso é maléfico, né? Não é benéfico para você. Se você não consegue ficar 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana sem tomar Coca-Cola, a Coca-Cola se tornou um vício para você e muito provavelmente você precisa sair desse vício. Se você não consegue deixar 1 dia, 2 dias, 1 semana sem assistir série, pelo menos umas 3, 4 horas por dia, ou às vezes até mais, né? Passar a madrugada assistindo série, todas as noites, então você está viciado em televisão, em séries, e isso é maléfico para você. Então, tudo aquilo que nos leva a fazer coisas que nos tiram de uma vida simples e livre de qualquer tipo de vício, está nos afastando da simplicidade de Deus, né? Da simplicidade do Evangelho. Em terceiro lugar, desenvolva o hábito de dar coisas. Se descobrir que está se apegando a algum bem, pense na possibilidade de doá-lo a alguém que precise dele. Ainda me lembro do Natal em que decidi dar algo que significasse muito para mim, em vez de comprar ou mesmo fazer alguma coisa. Minha motivação era egoísta. Queria conhecer a libertação que surge até de um ato simples de pobreza voluntária. O presente era uma bicicleta de 10 marchas. Enquanto me dirigia à casa da pessoa para entregar o presente, lembro-me de ter cantado, com um senso renovado, o coro do hino. De graça recebeste, de graça dai. Então, assim, ele fala sobre desenvolver o hábito de dar as coisas, né? Então, a gente se apega a algumas coisas de tal maneira que aquilo se torna o nosso bem maior, né? O nosso vício, o nosso ídolo. Qualquer coisa se torna algo totalmente difícil de entregar. Quando Cristo fala para aquele jovem rico, você pratica todos os mandamentos, legal, joia. Então falta um para você. Qual falta? Senhor, o que falta para mim, para eu então herdar o reino de Deus? Essa é a passagem, fantástica essa passagem, se eu fosse você eu meditava nela. Jesus disse assim, então, toma todos os teus bens, vende e dá o dinheiro aos pobres e depois me segue. Quando o jovem rico ouviu isso, ele cumpria todos os mandamentos, mas a hora que ele teve que se desfazer de algo,
que era extremamente importante para ele, que se tornou o Deus dele, então não, aí já não podia seguir Jesus, porque o dinheiro, a riqueza dele era muito maior do que qualquer coisa que ele pudesse fazer por Jesus. E ele vira as costas e vai embora, a palavra vai dizer, sem obedecer ao que Cristo disse. Então, quando qualquer coisa, se você não consegue dar uma roupa que está ali no teu guarda-roupa, mas que você não usa 3 anos, 2 anos, 1 ano, e você sabe que você nunca mais vai usar, por que eu preciso guardar? O sapato, a bicicleta, como ele citou aqui, um utensílio doméstico, né, que está lá encostado, que você sabe que você não vai usar mais. Não sei, tantas coisas podem vir à tua memória nesse momento, ou você pode olhar para a tua vida e dizer assim, isso aqui para mim tem sido algo que eu tenho me apegado e que é desnecessário, eu não estou usando, alguém pode fazer um bom uso disso. Então a gente precisa viver uma vida simples, tirando todo o acúmulo. Isso fala inclusive de acumular coisas, né? Então os acumuladores são pessoas que têm distúrbio, e esse distúrbio começa pequeno, porque eu começo a guardar coisas que eu acho que vai fazer falta. Eu acho que eu vou precisar daqui a um tempo. Eu acho que em algum momento eu vou precisar. E isso vai sendo um acúmulo de coisas na sua casa, na sua vida, nos seus pensamentos, né, nas suas emoções, e vão criando então esses distúrbios, esses vícios. Então, terceiro lugar, desenvolva o hábito de dar as coisas. Será que a gente pode, né, em terceiro lugar, numa terceira coisa aí, começar a fazer uma relação de coisas que eu posso doar durante o mês de dezembro para fazer uma família se sentir melhor, para presentear uma amiga que tem tanta vontade de ter aquele aparelho que você tem e que você não usa há tanto tempo. Então, reflita e pense como é que eu posso pôr em prática essa disciplina da simplicidade. Quarto lugar, recuse a propaganda feita pelos guardiões da moderna quinquilharia eletrônica. Dispositivos que economizam tempo quase nunca economizam tempo. Cuidado com a promessa, autopagável em 6 meses. A maioria das quinquilharias eletrônicas é feita para quebrar, desgastar-se e complicar nossa vida, e não para acrescentar algo a ela. Esse problema é uma praga na indústria de brinquedos. As crianças não precisam de bonecas que choram, comem, fazem xixi, suam e engasgam. Uma boneca de pano pode ser mais divertida e durar mais. Então, ele cita o exemplo aqui do brinquedo, mas eu posso citar para vocês alguns exemplos dessas quinquilharias que são verdadeiros trambolhos dentro de casa, muitas vezes, e que não fazem sentido algum, mas que a gente precisa comprar porque hoje é o aparelho da moda. Então, nesses últimos dias, eu vou dar esse exemplo nesses últimos dias. Nesses últimos dias eu tenho visto um aparelho que é uma máquina de lavar portátil. Ela parece um balde quadrado e ela é vendida aí nesses mercados eletrônicos, né? Bem rapidinho para chegar. E ela lava, por exemplo, um tênis, uma camiseta, uma calcinha, uma cueca, né, uma blusa pequena, né, porque não pode ser algo muito pesado. Ela lava e depois ali, acho que eu não vi o funcionamento total, mas no final das contas, bom, é um aparelho que eu vou pôr ali em cima da minha pia, ou em cima da minha bancada, ou em cima de algum lugar, e eu vou lavar aquela peça e aquela peça vai estar limpa. Gente, fala pra mim, qual é a pessoa em sã consciência que vai gastar dinheiro com o aparelho, depois gastar a água que esse aparelho vai gastar, não sei se vai na energia, mas deve ir, gastar energia, espaço dentro de casa. Hoje em dia a maioria dos apartamentos são pequeniníssimos. Quem é que vai gastar dinheiro com isso para ter um aparelho para lavar uma peça de roupa? Sabe assim, tem coisas que não fazem sentido. Parece dispositivos que economizam tempo, quase nunca economizam tempo. Na verdade, você vai ter toda uma lavagem de roupa, de peças de roupa quase todos os dias. Porque é como se eu tivesse que tirar a peça que eu estou usando e pôr ali naquela maquininha pequenininha e ela já lava e eu já ponho para secar. Não faz sentido. Economia de água, a gente está numa época em que o recurso hídrico, o recurso de água é ouro, gente. Então, não faz sentido. Então, assim, recuse-se essa compra exagerada em redes sociais, né?
Você olha a propaganda de todo tipo de coisa o tempo inteiro nas redes sociais. Se você não se controlar, você sai gastando e comprando coisas que você não vai usar de verdade. Elas vão se tornar equipamentos dentro de casa para usos extremamente esporádicos, que quebram o tempo todo, que fazem você comprar aquilo recorrentemente porque quebrou, mas agora você está viciado naquele aparelho e você não quer mais varrer a casa com a vassoura tradicional, você tem que ter a vassoura eletrônica, você não sabe mais varrer a casa, você precisa de um aspirador eletrônico que faz o serviço sozinho, mas aquilo vai quebrar, vai ser um dinheiro que você vai estar sempre tendo que repor. Então, assim, são exemplos, mas cada um avalia a sua vida, avalia a sua circunstância e você vai descobrir do que eu estou falando. Né? As lojas de R$1,99, gente, elas se tornaram febre durante muito tempo. Hoje me parece que diminuiu um pouco por conta dessas lojas virtuais, elas tomaram o lugar das lojas de R$1,99 físicas, né? Mas tinha uma época que a mulherada saía dessas lojas de R$1,99 carregadas de sacolas, com quinquilharias que muitas vezes você usava uma vez por ano. Mas você ia lá na loja de R$1,99, você via aquele utensílio e você falava, não, é muito útil, eu preciso ter isso. Aquele negócio que faz a empadinha. Eu preciso ter aquele negócio que faz o suco sem o bagaço. Sabe assim, você vai comprando e comprando e comprando e comprando e a gente vira refém desses aparelhos eletrônicos e todo o restante, né, de coisas que a sociedade vai dizendo que eu sou obrigada a ter para estar dentro do status de modernidade, né? Então, se eu não for moderna, se eu não tiver essa lavadora de roupa portátil que fica em cima da bancada, eu não tô na moda, né? Então, todo mundo tem, eu preciso ter também. Isso é um perigo. Quinto lugar, aprenda a desfrutar as coisas sem possuí-las. Possuir coisas é uma obsessão em nossa cultura. Se possuímos algo, temos a sensação de que podemos controlar esse algo. Se controlamos algo, temos a sensação de que esse algo nos dará mais prazer. Tal ideia é uma ilusão. Muitas coisas na vida podem ser desfrutadas sem as possuirmos ou controlarmos. Reparta as coisas, desfrute a praia sem a sensação de que você precisa comprar um pedaço dela. Aproveite os parques públicos e as bibliotecas. Então ele está falando de que para eu ir para a praia é porque eu preciso ter uma casa na praia. Para eu ir para um resort, eu preciso ter um apartamento comprado dentro do resort. Para eu ir, sei lá, em qualquer outro lugar, no campo, na chácara, eu preciso comprar uma chácara. Eu não quero ir alugar uma chácara e usar. Eu não quero desfrutar de uma chácara junto com outras famílias. Não, eu quero ter a minha. Eu quero possuir, eu quero controlar algo, né? Ah, não, aquela chácara que todo mundo vai não tá do jeito que eu gosto. Né? Então, assim, várias situações, né, que podem acontecer aí, você precisa possuir. Hoje em dia, o uso de carros por aplicativo tem ajudado muita gente, mas ainda é uma compulsão a compra de carros, né? Então, ao invés de eu realmente me recusar a ter vários carros na garagem e economizar muitos reais durante o ano, usando às vezes o aplicativo para ir para algum lugar que eu queira e usar o transporte público para ir trabalhar, não. Eu preciso ter o carro precisa ser meu, porque eu quero ir a hora que eu quero, do jeito que eu quero, sentada no banco do motorista, porque eu não quero sentar nem no banco do passageiro, o carro precisa ser meu, porque eu só gosto de ouvir a rádio tal no carro. Então, assim, sabe, loucuras que às vezes a gente faz na vida e que são extremamente desnecessárias. Sexto lugar, desenvolva um apreço profundo pela criação. Crie intimidade com a terra. Caminhe sempre que possível. Ouça os pássaros. Desfrute a textura da grama e das folhas. Sinta o cheiro das flores. Maravilhe-se com a riqueza de cores existente em todos os lugares. Simplicidade significa descobrir, mais uma vez, que do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Salmo 24:1. Está falando sobre a disciplina da contemplação também, né? Mas mais do que isso, o que está dizendo aqui é, se eu posso caminhar até o meu trabalho, por que eu vou de carro? Se eu posso desfrutar da natureza enquanto eu caminho, enquanto eu vou para algum lugar, sentar mesmo ao ar livre, ao invés de ir para um shopping, ver loja, né? Então, viver uma vida simples. Por que não tomar
um sorvete de palito sentado no parque da minha cidade, ao invés de ir realmente para um lugar onde eu vou gastar para entrar, gastar para comer lá dentro, sabe assim, várias questões que a gente pode repensar e aí viver uma vida simples. Fazer um piquenique com a família, ao invés de ir para um lugar caro, gastar dinheiro também, né? Coisas muito simples que a gente pode fazer na vida, no nosso cotidiano e que marcam filhos, marcam a nossa própria vida, né? Você com seu marido, você com a sua esposa, você com seus filhos, com a sua família inteira, né? Você pode desfrutar de coisas com valores tão pequenos, mas não, eu preciso ir para o resort tal, porque é o status do momento e todo mundo foi dos meus amigos. Imagina que eu vou passar o final de ano aqui sentado na varanda da minha casa, com os meus filhos na mesa, porque todo mundo tá lá e eu preciso estar também. Entende? 7º lugar, examine com ceticismo saudável todas as propostas. Compre agora, pague depois. Elas são uma armadilha e só fazem piorar a escravidão. Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento condenam a usura por bons motivos. Na Bíblia, o termo usura não é usado no sentido moderno de juros exorbitantes. Refere-se a qualquer tipo de juros. Cobrar juros era visto como exploração da desgraça alheia, estranha relação entre irmãos e, por isso, um repúdio à comunidade. Jesus denunciou a usura como sinal da vida antiga e exortou seus discípulos: emprestem a eles sem esperar receber nada em volta. Então, na verdade, está falando primeiro assim, eu preciso pensar primeiro na hora da compra. Porque se eu não me discipulo, se eu não me analiso, se eu não olho a real necessidade daquela compra que eu estou fazendo, ainda que seja compre agora e pague depois. Existem inúmeras promoções de carro zero, por exemplo, que a gente vê por aí. Compre agora e pague somente depois do carnaval. Então isso vai começar a aparecer, né? Essa época do ano é típico disso, né? Por quê? Porque as pessoas querem um carro bom para viajar. Então a compra do carro nessa época do ano, para poder viajar com um carro bom nas mãos e só começar a pagar em fevereiro, março, é uma proposta maravilhosa. Que o nosso sistema econômico já acostumou. Só que se você for avaliar o custo desse carro nesse momento, o quanto você vai gastar com essa viagem, o quanto vai ser difícil janeiro para começar a pagar as dívidas do ano, o quanto a hora que essa fatura chegar com uma prestação aí talvez exorbitante, que você não fez as contas reais para saber se você vai poder pagar até o final esse carro. Você vai passar depois 2, 3 anos da sua vida pagando as prestações desse carro, sem condições muitas vezes, mas não, eu quero comprar o carro agora porque eu quero viajar esse ano, porque eu quero dar uma vida melhor para minha família. Isso é pecado. Porque você não está avaliando em que buraco você vai cair. E aí a hora que você cair no buraco, o que vai acontecer? Você vai entrar na cobrança de juros. E isso vai ser consequência do seu próprio pecado. E aí os bancos estão prontos para te emprestar dinheiro a juros. Os agiotas estão prontos para te emprestar dinheiro a juros. Às vezes até irmãos em Cristo estão prontos para te emprestar dinheiro a juros. A ver a sua desgraça como um benefício ainda para ele. Então a gente precisa avaliar muitas coisas, porque às vezes a gente cai nessa falta de exame mesmo, né? Das nossas atitudes, e depois que a corta, que o calo aperta, que a gente fica enforcado, aí a gente vai culpar a Deus, a gente vai culpar a falta de Deus, né, naquela situação, a gente vai clamar a Deus por um milagre, a gente vai pedir para as pessoas orarem por nós, porque a minha vida financeira tá difícil, porque eu tô pagando juros do cheque especial, do cartão de crédito. Não, meu irmão, o problema foi você mesmo, né? Olhe para o seu pecado e se arrependa dele. É isso que nós precisamos fazer para viver uma vida simples, com simplicidade. Você não precisava daquele carro. Eu tô dando um exemplo, tá, gente? Isso pode cair em várias propagandas do compre agora e pague depois, tá? E não só nesse compre agora e pague depois. Ele dá outros exemplos, inclusive aqui no livro, e que essa questão de examinar
essas propostas que as pessoas fazem para nós do benefício imediato com o resultado futuro, com o pagamento futuro, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com essa questão para viver uma vida de simplicidade. 8º lugar, obedeça às instruções de Jesus sobre falar direta e honestamente. Seja o seu sim, sim e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Mateus 5,37. Se concordar em realizar uma tarefa, complete-a. Evite bajulação e meias-verdades. Faça da honestidade e da integridade as características que distinguem sua fala. Rejeite os jargões e especulações abstratas, cujos propósitos são obscurecer e impressionar, em vez de iluminar e informar. Ser direto no falar é muito importante, porque na verdade às vezes a gente se compromete com algumas coisas e não vai conseguir cumprir. Isso fala em diversos aspectos, né? Isso fala de atitudes mesmo com pessoas, isso fala de comprar e não pagar, isso fala de se comprometer e não cumprir, isso fala de diversas formas, quando na verdade você não queria, mas você falou sim para impressionar outras pessoas. Você queria, mas falou não para não deixar outra pessoa chateada, né? Então tudo isso fala dessa maneira de viver honesta e direta. Sim, sim ou não, não. O que passa disso é procedência maligna. Então a gente precisa entender que isso faz toda a diferença para nós nesse momento aqui de entender o que é essa disciplina simplicidade. Obedeça as instruções de Jesus sobre falar direta e honestamente. Seja o seu sim, sim e o seu não, não. Vamos para o 9º? Tá acabando já, tá, gente? Em 9º lugar, rejeite qualquer coisa que seja instrumento de opressão. É possível que ninguém tenha incorporado tão plenamente esse princípio quanto John Woolman, alfaiate craque do século XVIII. Seu famoso diário é redundante com referências ternas a seu desejo de ter uma vida que não oprimisse ninguém. Aí ele diz assim, abre aspas, nesse ponto fui levado a uma averiguação íntima e laboriosa para ver se eu estava limpo de todas as coisas que tendem a incitar guerras ou que a elas estão vinculadas. Meu coração ficou profundamente preocupado, indagando se no futuro eu conseguiria manter com firmeza a verdade pura, viver e andar na lisura e na simplicidade de um seguidor sincero de Cristo. E nesse ponto, o luxo e a cobiça, com as opressões numerosas e outras maldades que a eles se ligam, parecem-me bastante aflitivas. Então, na verdade, esse cara aqui que refletiu, ele está falando de questões difíceis de se encarar na nossa vida, mas que precisam acontecer, né? Ele fala assim, ó, agora é o autor. Essa é uma das questões mais difíceis de encarar e uma das mais sensíveis, mas precisamos enfrentá-la. Será que bebemos café e comemos banana à custa da exploração dos trabalhadores no campo? Num mundo de recursos limitados, não estaria nossa avidez por riquezas implicando a pobreza de outros? É justo comprar produtos fabricados por pessoas forçadas a trabalhar em monótonas linhas de montagem? Agradam-nos os relacionamentos hierárquicos das empresas que mantêm pessoas submissas à nossa vontade? Será que oprimimos os filhos ou o cônjuge por achar determinadas tarefas indignas a nós? Então, ele vai falar sobre várias questões que essa questão do 9º lugar que ele cogita aqui, rejeite qualquer coisa que seja instrumento de opressão. Então, assim, tudo que nós fazemos, será que está afetando outras pessoas? E a minha atitude egocêntrica, será que não está oprimindo pessoas do outro lado? Então, por exemplo, será que a compra que eu tenho feito de roupas muito baratas não está fazendo com que pessoas do outro lado estejam trabalhando de forma escrava para produzir roupas tão baratas para que eu compre? Então, será que a compra desenfreada de alimentos industrializados também não está forçando animais serem criados em cativeiro de forma muito rápida para que aquele alimento chegue na minha mesa rapidamente? Então a gente vê algumas reportagens sobre isso e a gente se espanta e acha que isso não é uma realidade. Vou dar um exemplo prático disso.
Hoje em dia o frango é algo tão industrializado que eles pegam os pintinhos e acho que em 2 semanas, acho que nem isso, 3 semanas, o pintinho já virou galinha, né? Já virou frango a ponto do abate para chegar na nossa mesa para a gente comer o frango lá como a gente come hoje em dia. E isso é uma inverdade, gente. Um pintinho, ele leva meses e meses para se tornar um frango e uma galinha adulta, né? Mas a forma deles tratarem aquele animal em cativeiro faz com que aqueles animais engordem rapidamente e se tornem então frangos prontos para o abate, né? E isso, a culpa é nossa por causa do consumismo, porque eu não tenho paciência de aguardar um frango, um pintinho se desenvolver naturalmente lá no quintal de uma fazenda, entende? O excesso de comodidade em nós hoje, na nossa sociedade, está gerando uma sociedade desenfreada de querer tudo para já, tudo para agora. Eu não posso esperar. E se para eu ter a comida na minha mesa, a roupa que eu quero, o carro que eu quero, a viagem que eu quero, a empregada que eu quero, as situações que eu quero na minha vida, a empresa que eu quero ter, se para tudo isso eu tiver que oprimir pessoas, eu tiver que escravizar pessoas, diretamente ou indiretamente eu vou fazer para ter esse benefício. Então parece sutil, tá? Isso parece bem sutil na nossa vida e porque às vezes a gente não presta atenção nesses detalhes, vive essa vida desenfreada de compras e de poder aquisitivo e de opressão a funcionários para ter uma empresa bem sucedida ou tantas outras coisas que estão inseridas dentro disso, e eu estou sendo responsável por essa opressão que as pessoas estão sofrendo na sociedade. Então, esse exagero em vários aspectos, esse egocentrismo da falta de uma vida de simplicidade está gerando opressão em outras pessoas. Vale a pena a gente refletir muito sobre isso. A sociedade tem sofrido, os seres humanos têm sofrido, a natureza tem sofrido, a economia tem sofrido, né? Então a terra tem sofrido, né? O desgaste. A terra não consegue mais descansar para produzir uma nova colheita. Ela tem que produzir vez após vez e às vezes alimentos que eram produzidos uma vez por ano, agora são produzidos a cada 2, 3 meses. A terra está sendo sobrecarregada porque eu preciso comer o morango o ano inteiro, sendo que o morango ele tem uma época específica para ser produzida. Deus fez a natureza extremamente perfeita. Então, por exemplo, eu não sei a época, tá, gente? Vou citar aqui. Se o morango era só para ser comido novembro e dezembro, então era para ser só novembro e dezembro. O restante do ano você ia comer laranja, mamão, pera, uva, qualquer outra fruta que não fosse o morango, porque o morango só daria uma vez por ano em novembro e dezembro. Mas não, a sociedade se tornou consumista e eu quero comer morango o ano inteiro. E a gente chama isso de tecnologia, a gente chama isso de inteligência artificial, a gente chama isso de inteligência humana. O ser humano criou uma forma de criar as árvores do morango, que eu esqueci agora, né? As parreiras, se não me engano, de morango o ano inteiro. Então, uma fruta que era para ser produzida uma vez por ano pela natureza, ela agora se torna totalmente artificial. Eu sufoco a terra, eu faço a semente produzir no tempo que eu quero. Isso se chama opressão da natureza, inclusive. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Se nós não estamos caminhando há bastante tempo para essa opressão em massa, e a gente também está sendo oprimido pela sociedade em vários aspectos, e a gente não tem percebido isso. 10º lugar para a gente terminar. Afaste-se de qualquer coisa que o distraia de sua busca pelo reino de Deus. A busca intensa por outras coisas, ainda que legítimas e boas, podem facilmente nos levar a perder o rumo. Emprego, posição, status, família, amigos, segurança, tudo isso pode ocupar com extrema rapidez o foco de nossas atenções. George Fox diz assim: você está sujeito ao perigo e à tentação de arrastar a mente para os negócios e entupi-la com eles. Assim, dificilmente conseguirá fazer algo para Deus, e a mente estará nas coisas, não acima delas.
Então, se o Senhor Deus cruzar com você e pará-lo no mar e na terra, tomar seus bens e direitos, que sua mente não tenha embaraços, pois a mente que tem embaraços irá afligir-se, estando fora do poder de Deus. Que Deus conceda a você e a mim coragem, sabedoria e força para sempre manter o reino de Deus como prioridade número 1 da vida. Fazer isso é viver em simplicidade. Então, gente, se as coisas, ou pessoas, ou vícios, ou situações, ou bens materiais, ou dinheiro, ou qualquer outra coisa esteja tomando o lugar de Deus na centralidade da nossa vida, nós estamos correndo um sério perigo de perdermos inclusive a nossa salvação, de perdermos o privilégio de passarmos a eternidade com o nosso Deus, com aquele que nos criou, com aquele que nos salvou, que pagou o preço pelas nossas vidas. Então, se o reino de Deus não é a prioridade para nós, e quando a gente fala de reino de Deus, pense realmente num reino, onde existe um rei no trono, onde existem leis específicas desse reino, e que aqueles que se consideram filhos desse reino, filhos desse rei, precisam seguir essas leis, essa maneira de viver desse reino, porque senão nós estaremos sendo contrários à vontade desse rei, e isso servirá para nós, infelizmente, de castigo eterno, né? Então, se o reino de Deus não estiver em primeiro lugar para nós, se a busca, né, pelo reino de Deus e a vontade de Deus não estiver em primeiro lugar para nós, nós estaremos correndo o risco de realmente não estarmos vivendo uma vida de simplicidade, de verdade diante de Deus, de desejar o reino de Deus para nós, de desejarmos obedecer o Senhor. Então, a disciplina da simplicidade, ela aparece como um ponto de reflexão para nós a respeito de como nós estamos vivendo a nossa vida. É uma disciplina grande, com muitas páginas no livro, porque o autor vai falando de forma bem minuciosa sobre cada um desses temas que nós acabamos de falar. Então, 1h20 é bem pouco para estudar e falar sobre a disciplina da simplicidade, mas eu tentei, de alguma maneira, trazer aqui para vocês um pouco do entendimento disso. Quem tem o livro, aproveita para dar uma lida aí novamente nessas páginas, vale bastante a pena. Quem não tem, já falei, né, compre o livro também para ter essa oportunidade de ler tudo e de colocar em prática. Então, o meu desafio para o mês de dezembro desse ano, com a nossa disciplina, é fazer com que a gente reflita e coloque em prática, desde já, algumas coisas que nós podemos começar a mudar com essa questão de viver essa simplicidade do reino de Deus, de viver a simplicidade do que o verdadeiro evangelho traz para nós, ao invés de nos conformarmos a este mundo. Então, Paulo vai nos pedir para não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Esse versículo é tão profundo no sentido do que Paulo está nos aconselhando a fazer, porque a sociedade ela caminha há muito tempo em desequilíbrio. Não é de hoje. Você acha que os problemas que a gente vive hoje, no século XXI, são diferentes dos problemas que se vivia no século XV, XVI, no século IV, no século V, 1000 anos antes de Cristo? Não, gente, são só situações diferentes, mas com os mesmos pecados sendo produzidos, com as mesmas ganâncias sendo produzidas pelos seres humanos, com a mesma falta de centralidade da obediência a Deus. Então é isso que a gente precisa talvez focar nesse momento, olhar, né, com mais clareza e tentar colocar em prática algumas coisas que a disciplina da simplicidade coloca aqui para nós, e tem tantas outras, né? Se você inclusive tiver algum outro exemplo para dar aqui para nós a respeito do que você acredita ser uma vida de simplicidade em Deus, coloca aí para nós nos comentários, ou você que está aqui no grupo,
das disciplinas espirituais. Compartilha com a gente um pouquinho do que Deus está falando com você, do que o Espírito Santo tem ministrado aí no teu coração enquanto você está ouvindo esse vídeo aqui. Vai falando com a gente, que é sempre bom a gente compartilhar, né, aquilo que Deus tem compartilhado conosco, porque assim isso vai enraizando no nosso coração e a gente acaba edificando outras pessoas com aquela palavra também, tá bom? Deus abençoe, ótimo dia aí para vocês, quem tá vendo aí, e eu espero que a disciplina da simplicidade seja mais uma disciplina para a gente começar a colocar em prática aí no nosso dia a dia, na nossa vida de comunhão uns com os outros, na nossa vida de comunhão com o Senhor também, tá bom? Deus abençoe e até mais.